Vou fazer a mesma pergunta do outro jeito. O resultado prático, ele levou um placar que ele pode perder o título. Vou fazer a mesma pergunta. Então ele errou. Não, ele achou que ia ganhar por mais. Vamos fazer a mesma... O treinador não pode ficar achando. Ele mensurou que... Vamos fazer a mesma pergunta do outro jeito. Vamos fazer a mesma pergunta com outras palavras. Então o Abel achou que o Sousa tinha mais chance de fazer o resultado do que o Arias. É a mesma pergunta. Nesse jogo. Ele criou uma escala hierárquica. E o Arias, nesse momento, não conseguiu entrar na escala. Tem uma coisa aí que é desempenho. Eu não penso assim. Eu considero que o Palmeiras fez um jogo com a bola hoje pior do que gostaria de ter feito. Sim. Pior. Sim. Né? Porque, evidentemente, né, aquela cartilha, são 2 times em campo, a gente não pode falar nunca só de um. Então, aquilo que o Palmeiras resolveu fazer também foi porque o Novo Horizontino fez um bom trabalho de marcação. Os 2 jogadores do meio de campo do Palmeiras que mais trabalham a bola estavam muito bem vigiados hoje. E você vai buscando saídas conforme você tem trabalho treinado. E o Palmeiras sempre teve isso. E as características dos jogadores que estão em campo, né? Perfeito. O Abel talvez quisesse ter escalado uma outra equipe hoje, a depender das condições dos jogadores. Não sei, isso só ele pode dizer. Por isso que é sempre complicado a gente conceituar as escolhas sem ter todas as informações. Mas em relação ao que o Birner falou, só por uma questão de peso de camisa, eu não sei se o Abel mudaria de ideia em relação à escalação do Arias ou não. Eu acho que tem mais a ver com como joga o adversário. Aí sim, porque se for o São Paulo é de um jeito. Ou de outro, porque todo mundo foi pego de surpresa pela maneira como o São Paulo enfrentou o Palmeiras no fim de semana. Se fosse o Corinthians é uma outra coisa. Então... É que eu acho que isso, André, você tem razão, é a questão tática. Né? Você está falando da questão tática. Isso, eu acho que tem mais a ver com o fato do jogo ser hoje mando do Palmeiras e a volta vai ser num estádio onde o Palmeiras vai ser muito pressionado, óbvio. E com o placar de 1-0, e eu acho que o Abel pensa assim também, é óbvio, 2-0 torna a missão do Novo Horizontino muito mais difícil. Mas um jogo de futebol é próprio de desequilíbrios, às vezes, que você não consegue nem pensar e o jogo já está desencaminhado porque alguma coisa estranha aconteceu. Então você defender vantagens é sempre complicado. Eu acho que para o Abel era muito importante hoje, respeitando o Novo Horizontino de verdade, respeitando o que aconteceu no último encontro entre essas 2 equipes. E foi na casa do Novo Horizontino, não foi na casa do Palmeiras, mas os jogos estão todos entrelaçados. Para mim, o que era importante para o Abel, porque ele, no fundo, é um competidor exigente, com o seu próprio caráter. Quando ele fala, dentro do campo ali, eu sei que eu faço coisas que não devem, eu compito, eu brigo, eu luto, ele aplica essa maneira de ser como técnico de futebol a tudo. Então, o que é o competidor? Eu quero ir com vantagem e jogar na casa do adversário. O jogo se transforma numa experiência mais agradável para mim, ou menos desagradável. Se eu chegar lá com 1-0. Se der para ser 2, maravilha. Talvez o Palmeiras tivesse conseguido um segundo gol hoje. Não conseguiu. Ele está satisfeito com o que o Palmeiras fez. Então, pegando esse gancho do André, o Abel ele é tão obcecado pela competição e pela vitória e tudo mais, que eu acho que assim... Ele vai sempre fazer aquilo que ele acha que lhe dá mais possibilidades de ganhar o jogo. Então, eu não acho que ele fica medindo muito, por isso ou por isso, por aquilo. Porém, quando você tem, acho que na visão dele, e eu não estou dizendo equivalência técnica, tá? Porque é óbvio que não tem equivalência técnica. Mas quando você tem argumentos a favor de outro e a coisa está mais ou menos equilibrada, ele vai levar em consideração a hierarquia que ele define, como disse o Calçade, baseado em outras coisas, que não é só aquilo. Então, eu acho que, obviamente, ele não acha que o Arias entrando no jogo de hoje ia entrar e acabar com o jogo e fazer 3 ou 4 gols, porque acredito que se ele tivesse essa convicção, claro que não dá para ter essa convicção, mas se ele pensasse assim, que o Arias ia entrar e acabar com o jogo, ele teria colocado, porque ele quer, acima de tudo, levar o troféu para casa. Agora, quando ele cogita outro e tal, aí eu acho que ele leva em consideração esses outros aspectos para fazer uma hierarquia lá. E entre os outros aspectos está o nível de rendimento dos caras que têm jogado, que a gente falou. O Alan tem jogado bem de maneira geral, hoje não foi tão bem, acho que contra o Capivariano foi tão bem assim, então pode até ser ele a correr um risco, de repente... E nem tô falando de... A substituição foi essa hoje, né? Contra o Capivariano não, contra o São Paulo. O Capivariano foi antes. Isso. O Arias entrou no lugar do Alan, mas não foi no lugar do Maurício. Né? Exato. Então, assim, eu acho que ele leva em consideração tudo, mas, para pegar o exemplo do Marlon Freitas,
O cara chegou. Hierarquicamente, no ponto de vista do quanto conhece, jogou, treina, ele estava bem atrás do Emi Martínez. Só que é o Emi Martínez. O Emi Martínez vem jogando mal, não vem entrando bem no time. Não foi nem cogitado para a final da Libertadores, do candidato que a gente está citando. Tá mal? Eu não tenho dúvida que ele vai pôr o cara. Agora, se ele vê que, pera lá, o Arias pode jogar bem, é verdade, mas os outros também estão rendendo e estão... o bem do Arias e o bem dos outros tem uma distância. É verdade. O nível é mais alto. O Arias bem e os outros bem, não dá nem pra comparar. Eu tô plenamente... E por isso que a gente acha que ele vai ser titular. Ele só ganhou o Arias. Porque então... Ele jogou quantos minutos uma hoje? Pergunta, quando então o Arias deve ter jogado um pouquinho mais de 30 uns 20, minutos, 30, mais de 30. Talvez uns 30 minutos, eu acho. Então, Foram 15 do segundo tempo, né? 16 mais ou menos. Eu vou checar. Por favor. Ele entrou 60. Tem 60 substituições duplas. 15, eu acho que é os 60 que ele entrou. 60. 60, né? É que eu acho estranho o seguinte, né? Quando você recebe o Marlon Freitas, é porque você pede um jogador para essa posição. E a presidente vai lá e contrata. E ele, geralmente, publicamente, ele faz esses pedidos. Quando você contrata o Vitor Roque, é porque você está precisando, você fala com a presidente, fala às vezes na coletiva, ela vai lá e dá o Vitor Roque. Quando vem o John Arias, é porque você pediu para a presidente, ela foi lá, pagou 25 milhões de euros e o cara joga. Só lembrando que ele falou o contrário, né? Só em relação a... Porque é o seguinte, a menos que ele fale, não estou precisando, presidente, a contratação do presidente. Ele falou isso, mas que acho até que pode ser levado em consideração para essa avaliação também. Também é uma avaliação de contratação da presidente, é aquele tipo de contratação que nenhum louco diria. Exatamente, foi isso que ele quis dizer. Você vai me dar o Arias, tá louco? Mas é isso. Eu prefiro... Pouco antes... Ele citou o Vitor Roque também como contratação da presidente, no sentido de que, assim, você não precisa consultar a comissão técnica. Mas, gente, alguns dias antes ele deu uma entrevista que só faltou ele dizer preciso de jogadores. Exato. Sim. Exato. Sim. Coisa de uma semana antes. Ou menos até. E ao contrário do que... Claro, desculpa, a contratação não se resolve em 48 horas, né? Não é que a Leila estava em casa, assistindo o Abel falar, achou que ele passou um pouco do tom, realmente ele está precisando. Deu 2, 3 telefonemas e contratou o Arias. A coisa não funciona assim. Mas existiu essa coincidência, pelo menos. E a relação Abel e Leila, ela é o extremo oposto da relação BAP e Felipe Luiz. Totalmente. Eles funcionam em harmonia, em sintonia. Tanto que ele pode deixar o John Arias no banco mais 3 meses e está tudo certo, né? Certeza. Porque ele é uma instituição no clube. Um dos grandes méritos da Leila como dirigente do Palmeiras é deixar o futebol a cargo de quem é profissional do futebol. Né, cara? É que ela e aí tem vários ali. Mas é verdade. Ela tem razão. Eu fico totalmente à vontade para fazer um elogio a Leila, porque eu já fiz muitas e muitas críticas a ela por causa de declarações que ela deu, decisões que ela tomou. Não foram muitas, mas já fiz. Então, em relação a isso, defendi a Leila no caso do avião, porque assim, só para explicar, a diferença que faz um time de futebol atual ter um avião próprio e não ter é uma coisa absurda. Entra em campo. Claro. E ela tentou. De todas as maneiras. Houve problemas ali, etc., que o avião não pôde ser usado e tal, mas a ideia é indiscutivelmente importante. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse papo. Ela deixa o futebol para os profissionais do futebol. Sim. E mais do que isso, assim, porque eu acho que talvez seja na comparação com os outros, porque eu acho até que existem outros dirigentes, mandatários máximos dos clubes, que fazem isso. A questão é que aturar pressão de torcida... Ninguém atura. E acho que isso ela faz mais do que qualquer um, às vezes sendo até desafiadora, porque a gente lembra que quando o Abel foi xingado pela torcida, depois da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, ela deu 2 ou 3 dias e não só disse que o Abel permanecia, mas disse, eu estou deixando na mesa do Abel Ferreira um contrato para ele renovar com o Palmeiras. Como quem diz, não adianta chorar, não adianta chiar, não adianta xingar, as decisões não vão ser tomadas de maneira emocional, passional, porque não pode mesmo. Acho que assim, esse é o grande erro, muitas vezes, de achar que o dirigente de futebol
tem que ser um torcedor. Sabe aquele papo do, eu quero o torcedor dentro de campo? Você pode até querer o torcedor dentro de campo, embora existam casos de jogadores que acabam exagerando também nisso e são expulsos e tudo mais, e acabam exacerbando nesse sentimento de torcedor. Pode. O dirigente não pode mesmo. É um caso, ter racionalidade. A decisão pura. tem que ser racional. É um caso raro no mundo, porque ela pode concluir, ela é o segundo mandato já. Ela pode concluir o segundo mandato como presidente sem ter contratado um único treinador. Em outros contratos, Lembrem que está aberta ao terceiro, né? Não. Está aberta ao Lembrando que ele terceiro. herdou uma Não, senhora gestão do Gagliotti, que foi um baita presidente, depender dela, discreto. Que já tinha herdado E do a Paulo gestão Nobre. anterior? Já tinha. Antes Que do essa Gagliotti. é a que mudou tudo. mas é mudou tudo. uma foi aproveitando Claro. o mas que é uma bom raridade trabalho num clube de Do futebol. ponto de vista do torcedor, é isso que você quer. Porque uma gestão melhore o que a norma o anterior é fez. destruir o que você recebeu, mesmo sendo bom. Para ter uma assinatura até diferente. porque- A assinatura dela é não ter mudado de técnico. Então, mas- Porque incomoda ouvir. Incomoda ouvir o nome, os nomes que participaram para a construção do Flamengo, e incomoda ouvir o nome do Paulo Nobre no Palmeiras. Isso incomoda. Claro. Então, ela se incomoda com E isso. são caras que construíram bandeira do Paulo E Nobre. acho que assim, é importante a gente ressaltar também quando a gente entra nesse palco, que obviamente isso vale. Assim como eu sempre digo que o Paulo Nobre é o responsável pela grande virada no Palmeiras, eu acho que o Bandeira, mesmo com poucas conquistas, é o grande responsável pela virada no Flamengo. Agora, é óbvio que as carências do Palmeiras da Leila são completamente diferentes das carências do Palmeiras do Paulo Nobre. Então não adianta também a gente querer que assim, ficar comparando o dirigente. Quem foi melhor? Foi o Paulo Nobre? Claro. Foi o Gagliotti ou foi a Leila? A Leila pega o clube já numa outra condição. Sim, ajudou como patrocinadora também, etc e tal. Mas ela tinha outras necessidades, outras carências. Então, não adianta também, é que nem a gente querer comparar jogadores de épocas diferentes. Eu acho que o trabalho dela vem sendo muito bom. Eu também, assim como o André, acho que tenho críticas em relação a processos políticos, né? Processos que a levaram ao comando do clube. Mas ela chegou Mas lá. do ponto de vista da gestão e de ser diferente do que são os dirigentes de futebol no Brasil, e a gente está vendo, né? Inclusive em relação aos do Flamengo, que ganham tanto quanto ou mais, isso ela é diferente mesmo. O Abel tá chegando, já a gente vai acionar o Abel, mas só para dar uma arrematada no assunto campo aqui, claro que depois do Abel a gente vai falar mais um pouquinho, mas para dar uma arrematada no assunto Arias. Então vamos lá. Vamos supor que no próximo jogo ele não coloque ainda o Arias, tá bom? É possível. É possível. É possível. É possível. Ok? E aí Seria até coerente. E aí o Maurício faz uma bela partida, o Alan faz uma bela partida, e a gente está falando aqui da dificuldade de inserir o Arias, sendo que os caras que dariam essa posição pro Arias estão jogando bem. Porque ele coloca o sul, vai estar o Vitor Roque, imagino eu. Gente, quando então se esses caras pegarem uma sequência boa que o Arias entra? Porque, não vou colocar porque os caras estão bem, vamos respeitar. Aí os caras pegam uma sequência, vão te bem, responder? brasileiro. No jogo seguinte ele joga. E eu vou te falar pra quê. Brasileiro? É óbvio, porque assim, o Palmeiras está jogando com o mesmo time todas as partidas. No Brasil, isso nunca vai ser um problema. Não, vai ter vaga. Quando sim. o cara vai ser titular? Não dá pro time... Ele entrou, jogou bem, acabou, desculpa. Fala, tá aqui, ó, é o Arias. Pronto. É isso. E aí, se ele Isso aí, ele mostrar o sustenta o futebol... momento. Agora, eu acho que ele pode mesmo, que ele tem possibilidade, e aí depende muito do que ele está fazendo nos treinos, eu acho que ele tem possibilidade de começar jogando a segunda decisão. E agora, embora antes a gente falasse certamente quando for vai ser no lugar do Maurício e tal, a verdade é que o Maurício começou a jogar muito bem, a ser importante. O Alan talvez, e não dá para dizer que melhorou ou piorou, porque a gente fala de 1 ou 2 jogos. Mas hoje, se ele for entrar, ele é candidato a entrar no lugar de 3 jogadores, né? Do Alan ou do Maurício, ou mesmo do Vitor Roque, que por questões físicas pode ser que não comece jogando também a partida de domingo. Também. E hoje foi o Sousa. Ficaria melhor a dupla Arias com o Maurício ou Arias com o Alan? Depende do momento do jogador. Acho que é bem... porque o Palmeiras jogando em 4-2-3-1, por exemplo, né? O Arias pode jogar em qualquer um dos lados do campo, pode jogar por dentro. Eu acho que não teria lógica jogar por dentro no início, porque tem um entendimento muito grande do Flaco, que joga por dentro com o Vitor Roque, então ali não teria a menor lógica. Mas de ambos os lados, eu acho que... essa é uma das vantagens de ter o Arias. Numa dessas 3 funções,
atrás do centroavante, ele joga em qualquer uma, no nível muito alto, com e sem bola. Sim. Pressão alta, contra-ataque, fechar a marcação no frente do lateral, pressionar na frente pelo lado. E se precisar jogar por dentro, vamos por um dia o Flaco Lopes não pode jogar. Você pensaria antes em que a Abel vai colocar um outro volante e vai trazer o Andrés por dentro no meio. Ele pode manter agora o Andrés com o Marlon jogando com o Arias por dentro. A riqueza de opções de jogo que o Arias dá... Ele é reserva dos 4 da frente. Na verdade ele vai ser titular no lugar de qualquer deles, mas... Neste momento ele pode ser o reserva de qualquer uma dos 4. E mais pra frente ainda, talvez essa seja uma coisa que o Abel pense, porque você não imagina o Arias como reserva do Flamengo, do Palmeiras, na maior parte dos jogos da temporada. Sim. Talvez mudar o sistema de jogo. Vamos ouvir o Abel, então? 4-4-2, o 4-4-2 mais italiano, que ele nunca jogou. Vamos ver se que o Jean adora. Se tem pergunta sobre o Arias. Imagino que vai Eu ter. adoro também. Vamos lá, É um Abel falso Ferreira. italiano, não se ilude. Olha, primeiro dizer-te que foram as 2 melhores equipas que chegaram à final. Essa é uma. Segundo, estavam previstas 2 dificuldades. A primeira, a do nosso adversário, pela forma como joga, pela forma muito bem organizada que joga. E a segunda, um dia menos de recuperação, que íamos sentir isso na segunda parte. E, portanto, eu acho que essas foram as 2 grandes dificuldades, como tu disseste bem. O nosso adversário acho que se organizou muito bem, saiu a transição quando tinha que sair. Eu acho que mesmo nas transições nós estivemos muito bem a não conceder transições ao nosso adversário, onde eles são muito fortes. Na bola parada também fomos capazes de estar, pelo menos defensivamente, bem. E depois que te posso dizer, acho que nós na primeira parte entramos fortes, dinâmicos, fizemos o primeiro golo, a seguir temos uma no poste do Alá. Mesmo ao acabar a primeira parte temos um cruzamento do Andreas e eu não sei quem é que falha o cabeceamento dentro da área, mas Murilo, uma oportunidade também muito boa da nossa parte. E depois na segunda parte, como tu disseste e bem, eu tenho que concordar contigo, acho que tirando esse golo anulado de livre e uma jogada do Kelvin que finaliza dentro da área, acho que o nosso adversário nos conseguiu bloquear. Portanto, o primeiro objetivo era ganhar uma vantagem aqui. Agora vamos na casa do nosso adversário, como tu disseste bem. Acho que este é um adversário que já mostrou que tem qualidade e que está por mérito na final. Portanto, uma final é sempre difícil e não é nada que nós já não estivéssemos à espera. Boa noite. Eu queria te ouvir sobre a escolha do Sousa hoje na vaga do Vitor Roque, se ela vai na linha até do que você disse nas últimas coletivas, de hoje enxergar o atacante paraguaio nessa função, né, disputando essa posição com o Flaco e com o Vitor Roque. E qual era a condição do Roque também para o jogo de hoje? Se a ideia talvez fosse nem utilizá-lo e se foi de uma certa maneira uma necessidade pelo cansaço do Sousa também no segundo tempo? Um bocadinho, vocês viram o último jogo como eu, sabem, eu acho que foste tu que me fizeste essa pergunta, que viram o Vitor Roque a sair a chorar, não foi um de vocês que me fizeram. E, portanto, a diferença está entre 2 ou 3 dias de recuperação. Já vos disse isso várias vezes. Com tão pouco tempo de recuperação, é sempre difícil. Já é chover no molhado. Parece desculpa, mas não tem como. É diferente teres 2 dias ou 3. Eu digo isto há 5 anos e se tiver aqui mais 5 ou 10 anos vou dizer a mesma coisa. Acho que é uma coisa que temos todos que pensar. Como não é minha função, mas tem que ser. Portanto, se ele não jogou, é porque alguma coisa tinha para não jogar. Abel, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes. Boa noite, parabéns pela vitória. Você já disse em entrevistas anteriores que a disputa do John Arias hoje é nas vagas do Maurício e do Alan. Queria saber de você, depois de 4 jogos, o que falta para o John Arias ser titular nesse time do Palmeiras? Não falta nada, está bem, a equipa está com boas dinâmicas, é um jogador que nos ajuda. Uma equipa não joga só com os 11 que entram, até porque há muitos jogos que se decidem na segunda parte, se fores estar atento a isso. Portanto, nós temos que ter bons jogadores dentro e bons jogadores no banco. E ele é um bom jogador que nós contratamos e quando jogar de início vai jogar e quando tiver que ficar no banco entrar, como todos os outros. Aqui somos todos iguais. Dentro do clube somos todos iguais. Não é pela idade, nem pela cor, nem pela experiência, nem pelo... precisa de jogar, vai jogar, ele ou qualquer outro. Mas é uma opção que temos, que pode entrar do banco e pode entrar de início, quando o treinador quiser. Abel, tudo bem? Eu queria saber o seu nível de satisfação com o desempenho, né? Parece que você gostou do desempenho do Palmeiras, teve até um dia menos de preparação e criou oportunidades. Mas também o seu nível de satisfação com o resultado. Porque 1-0 e o Novo Horizontino é um adversário que em casa é muito forte. Então, qual o seu nível
também de satisfação com o resultado, com esse 1-0 formado. Como te disse ao teu colega, essas duas dificuldades nós previmos antes, aliás, já tinha falado aqui sobre isso, mesmo antes do jogo de São Paulo, um dos teus colegas. Uma delas, a outra, o nosso adversário, e como te disse, eu acho que nós, mesmo sabendo dessas duas dificuldades, criamos uma no poste, tivemos a de Murilo, tivemos oportunidades para poder fazer outro golo, infelizmente não deu. Preparamos o próximo jogo agora, reparar bem a nossa equipa. As duas equipas têm 3 dias de descanso e, como tu disseste bem, nós sabemos da força do nosso adversário em casa, mas nós também sabemos da força do Palmeiras a jogar fora. Boa noite, Gustavo Soler da TMC. E hoje o Flaco Lopes marcou mais um gol com a camisa do Palmeiras, briga diretamente para a artilharia do campeonato, né? Falta um gol para empatar com o Robson, e mesmo com toda a dificuldade que o Palmeiras teve para conseguir entrar na área do Novo Horizontino, que se fechou muito bem, ele foi um cara muito solidário, ajudando também na armação, criando jogadas, a bola do Alan, ele que dá o passe, a bola do Kelvin, ele que dá o passe. Como tem sido também essa evolução frequente do próprio Flaco Lopes de não ser apenas só mais um atacante dentro do Palmeiras, mas também ser esse cara que ajuda na construção. Vem dentro daquele padrão que nós temos falado e que eu te falo muitas vezes, é um coletivo, uma equipa não pode ser só olhar para os aspectos ofensivos. O futebol moderno hoje, o futebol atual, exige-nos um jogo coletivo forte de defesa. Nós exigimos hoje que os nossos zagueiros tenham uma boa saída de bola. Hoje exigimos que os nossos homens da frente, o 9 e o 10, tenham capacidade não só de atacar como de defender. Vocês viram como defendeu os dois, o 9 e o 10 do No Robson, com 35 anos, vocês viram como eles defenderam. Portanto, a defesa, a primeira linha de combate do nosso adversário à nossa primeira fase de construção começa logo nos homens da frente, os pontas a fechar bem por dentro para depois sair com gatilhos de pressão muito bem definidos, passe zagueiro, lateral e depois no passe atrasado saltam, coisa muito bem identificada e treinada pelo nosso adversário, e nós pedimos isso aos nossos jogadores. Não é preciso muito mais só do que talento e qualidade técnica e ataque. Nós queremos jogadores completos, jogadores que entendam que hoje, para estar no mais alto nível, nos melhores clubes do mundo, nas melhores seleções do mundo, tens que ser um jogador completo, um jogador capaz de atacar e de fazer golos, um jogador capaz de ser solidário para aquilo que são as tarefas defensivas da equipa, porque se for fazer é muito fácil e sim, vocês entenderem isso. Eu acho que até nos jogos de rachão que vocês fazem, não é? Toda a gente quer fazer gols, toda a gente quer correr para a frente, toda a gente quer ficar na mama, né? Pelo menos em Portugal é assim que se diz, aqui não sei. Toda a gente quer ficar na frente, é no banheiro, pronto, então é isso mesmo. E depois defendem os outros. Infelizmente o futebol hoje é aquilo que vocês viram o Novo Horizontino a fazer, uma equipa solidária, onde todos defendem, e o goleiro esteve muito bem. Vocês repararam 2 ou 3 bolas que entraram nas costas, diagonais curtas. Nós pedimos uma, não deu finalização porque o goleiro conseguiu fazer a dobra, uma no Ramon Sousa e outra no Arias. Portanto, como te disse, eu acho que o futebol moderno hoje exige-nos, aos atacantes e aos defesas, que sejamos completos. Já para não falar nos goleiros também, mas isso é tudo uma questão de trabalho. E acho que tu tens acompanhado, porque tens estado aqui nas nossas entrevistas, nas conferências, a evolução do Lopes, e tudo é um processo, como te disse. Isto não dá para nós contratarmos um jogador e, ok, amanhã já está feito. Não é assim que funciona. É tudo um processo, leva tempo, é preciso treino, é preciso repetição, é preciso insistência. Às vezes vai acertar, outras vezes vai errar, umas vezes vai levar uns assobios, outras vezes vai levar uns aplausos, mas é sempre bom. Porque essa é a tarefa, entre aspas, fundamental dos centroavantes, é fazer golo, e mais uma vez ele acabou por fazer golo, mas como tu disseste bem, é um jogador que entende a responsabilidade de ajudar também nas tarefas defensivas. Boa noite, Abel. Anderson Correia, do Verdazo. Queria fazer um gancho com o último jogo contra o São Paulo. O Alan, ele fazer uma comparação também com esse jogo de hoje. O Alan, no último jogo, ele teve dificuldades lidando ali com o Enzo Dias, o lateral do São Paulo. E hoje também o Alan sentiu uma certa dificuldade de criar jogadas pelo lado direito, de quebrar linhas. Isso é algo que você concorda, discorda? E o que fazer para que o Alan também volte a ter grandes momentos e consiga ajudar mais a equipe? É fácil, é perceber do outro lado a marcação muito mais apertada. Há laterais que dão mais espaço, que preferem guardar um bocadinho a posição e não sair logo na marcação. E quando a marcação é mais apertada, é normal que os nossos pontas tenham mais dificuldade, mas ele no jogo contra o São Paulo, uma vez que o São Paulo jogava quase com 4 jogadores por dentro,
Nós pedimos para ele estar mais por dentro. Neste jogo acabou por estar um bocadinho mais por fora e mais direto na marcação do lateral adversário, mas acho que fez um jogo bom. Podia ter feito um golo, como tu viste, numa jogada muito boa em que nós combinamos bem, que o Lopes conseguiu atrair o lateral, soltou, infelizmente não entrou, mas acho que teve bem e depois teve que sair em função daquilo que é o desgaste, e estes homens de corredor, nós precisamos de aceleradores e desequilibradores, e temos 4 neste momento bons, e é isso. Boa noite, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Me perdoa até se você já tratou sobre esse assunto, mas eu acho que é interessante a gente trazer, que é com relação a essas pausas para hidratação que a gente tem no Campeonato Paulista, vão acontecer em outros campeonatos, e utilizando o jogo de hoje como um gancho, uma partida decisiva, como que você tem aproveitado esses momentos? Quando o seu time está bem no jogo e aí você tem, inevitavelmente, uma quebra de ritmo ali, como é que você trabalha isso? E quando o seu time não está bem, como você tenta trazer de volta a equipe? Queria te ouvir com relação a isso. Olha, eu particularmente gosto. Se for uma regra adotada, ela é igual para todos. Portanto, se estivermos bem, é bom. Se estivermos mal, é bom para corrigir. Portanto, eu acho que e acaba por ser igual para os dois. Quase que uma paragem técnica para relembrar e reforçar aquilo que são os nossos comportamentos, aquilo que é o plano de jogo. Eu particularmente gosto. Por acaso hoje estava à espera dela mais tarde, pensei que era aos 30, pensei que estava lá aos 30. Mas quando acabou por ser aos 20, a primeira parte, 20 e qualquer coisa. Mas como disse, eu particularmente gosto dessa paragem. Dá para nós, porque, e já que me fizeste essa pergunta, por muito que o treinador esteja ali no banco, às vezes vocês veem treinadores que gesticulam mais e outros que gesticulam menos, mas o jogador, quando está lá dentro, e falo por experiência própria, os momentos em que o jogador ouve realmente o treinador, e durante um jogo normal, e agora no início do jogo, ou seja, antes de começar o jogo, quando estás no vestiário e estás a falar com eles, ok, eles estão perfeitamente atentos àquilo que tu estás a dizer. No intervalo do jogo, eles conseguem ouvir exatamente o que tu estás a dizer. Nas paragens, agora nestas paragens com tempo, eles conseguem ouvir, porque o resto só se for uma falta e naqueles jogadores que estão aqui do teu lado, porque os jogadores que jogam no corredor contrário, o estádio cheio, mas não chega lá nada. Portanto, eu particularmente, e para fechar, gosto desses tempos de paragem. Ainda para mais numa competição onde tens que estar sempre a competir e a jogar, acaba por ser não só o tempo técnico, mas também para recuperar os jogadores. Durante a semana, muito foi falado sobre os jogadores do Palmeiras que ganharam vários títulos, né? O próprio Gustavo Gomes, que participou com você da entrevista coletiva. Mas eu queria falar um pouquinho do Carlos Miguel. Hoje ele foi super decisivo. É um cara que está procurando escrever o nome dele na história do clube ainda. Ganhou a titularidade recentemente. Hoje foi importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como tem sido trabalhar com esse jogador também. E agora que está perto aí de conquistar um título, mas ainda tem ainda outro jogo, né? Temos que pagar o preço, porque já sabemos a dificuldade que é jogar com esta equipa. Nós e os outros que foram eliminados, portanto, temos uma vantagem. Temos mais 90 minutos no próximo jogo para irmos atrás daquilo que nós queremos. Mas falando do Carlos Miguel, posso dizer, é um atleta ainda jovem, um guarda-redes jovem com potencial tremendo. Temos trabalhado muito com ele. Também tem muita sorte porque tem o Lomba que o ajuda muito. É um belo colega e companheiro de posição que ajuda, que incentiva, que puxa. Assim como o Aranha também. São 3 goleiros fantásticos em estágios de idade e maturidade diferente. Mas é sempre bom quando tens um penalti e nestes momentos é sempre importante. O goleiro, acho que dá confiança ao goleiro, dá confiança a nós, dá confiança à nossa torcida, que veio num dia sempre difícil vir aqui nos apoiar, mas esteve aqui a ajudar-nos. Mas acho que é sempre bom para um goleiro que tem presente e futuro. Eu acho que ele tem 25 anos, mais ou menos. Portanto, e quando o contratamos também foi exatamente a pensar nisso, a pensar no presente e a pensar no futuro. E todos vocês sabem, porque já falei também várias vezes, isto é uma equipa que tem presente e futuro e ele é um deles. Ficámos felizes por ele, porque é sempre bom, acho que dá confiança a um goleiro quando pega um penalti. Não foi nada fácil, conseguiu adivinhar, segurar o remate no meio. Parabéns para ele.
Boa noite. Olá. Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Chama a atenção que o adversário conseguiu encaixar 2 marcações na saída de bola e saíram as 2 jogadas, uma jogada do cruzamento que o Matheus Baker não aproveita e a jogada do pênalti. Como que você vai trabalhar? Eu sei que o tempo é muito curto, mas como que você vai trabalhar para evitar essas situações no jogo de volta? Obrigado. Olha, primeiro dizer-vos que o jogo de futebol é um jogo feito de erros, não é? O erro vai estar sempre presente. Não há equipas que tenham, ou jogadores que tenham 100% de precisão de passe. É muito difícil tu encontrar jogador, quando consegues encontrar, e Ian já é um jogador muito bom, com 85%, acima de 80% já são jogadores muito bons. Isso quer dizer que durante uma partida de futebol um jogador vai perder 1 ou 2 vezes a bola. Isso é normal. Claro que há umas que ficam mais nos olhos e nós dizemos, esta bola não podemos perder, e nós sabemos, a bola que dá o lance do penalti, não podemos perder aquela bola porque estamos numa saída e estamos a construir, não estamos preparados para prevenir uma perda de bola. Portanto, aí a única forma que temos de estar preparados é não perder a bola. Mas isso faz parte do futebol, e isso é coisas que nós falamos, e tenho a certeza absoluta que ninguém mais que os jogadores querem acertar sempre. Mas eles sabem que são detalhes que são facilmente fáceis de corrigir, mas tem muito mais a ver com isso, com o momento, com a decisão, com a confiança, porque nós sabemos que o nosso adversário, o que é que ele queria, o que é que ele estava à espera, e acabou por ter o que estava à espera, poder sair numa transição, porque é uma equipa, como te digo, é agressiva no bom sentido, porque pressiona muitas vezes alto e outras vezes joga um bocadinho, consegue ter ali momentos de pressão ou gatilhos de pressão muito bem definidos, como os passos atrasados, eles estão sempre a saltar, e nós temos, quando isso acontecer, arranjar estratégias, sobretudo por fora, termos os nossos laterais bem posicionados para poder receber aquela bola do zagueiro para quebrar essa primeira pressão, porque eles saltam muitas vezes com o ponta do lado contrário no zagueiro, e se nós tivermos ali uma ajuda por dentro e por fora, podemos ter mais facilidade com isso. Mas como estava-te a dizer, nós procuramos sempre corrigir, mas o jogo de futebol há de ter sempre acertos e erros, e isso eu não vou conseguir mudar isso. Boa noite, Isabela. Muito bem, voltando aí da coletiva do Abel, falou agora um pouco do Carlos Miguel, né, Calçade? Vamos falar do assunto então? Pediu telinha e tudo, né? Vamos lá. O Carlos Miguel pegou um pênalti. Sim. Se esse pênalti tivesse sido convertido, tudo que a gente falou aqui no programa seria totalmente diferente. Essa tela, eu vou juntar esta tela com a defesa do Carlos Miguel. O Carlos Miguel ficou parado no centro do gol. Esses são os últimos 6 pênaltis cobrados pelo Robson, o batedor de hoje. 3 ali naquela região. 3 ali no meio do gol e um pontinho vermelho que o Carlos Miguel só estica o braço e pega. Uma das cobranças foi bem próxima da cobrança de hoje, inclusive. Nenhuma bola nos cantos, bem rente à trave. Então, com a informação, o goleiro do Palmeiras sabia que tratava-se de um batedor que costuma buscar uma zona mais central. A famosa cobrança de segurança. É que eu não consigo entender onde está a segurança. A força no meio do gol. E o batedor mais ou menos, hein? Porque ele perdeu metade do que ele bateu. E esse é um ponto. E a certeza o Carlos Miguel teve no momento que ele corre para a bola. Nenhum batedor que vai dar uma pancada vai devagar para a bola. Ele sai como um foguete. Ele juntou essa informação que está na tela com aquilo que ele viu no campo, ficou parado e pegou o pênalti. A minha impressão, se houve este raciocínio por parte do Robson, é o seguinte. Tem um goleiro do tamanho do Carlos Miguel, a primeira coisa que ele vai pensar é, o cara vai escolher um canto. Como o Carlos Miguel é comprido, tem uma envergadura invejável, se eu bater rasteiro aqui no meio, é capaz dele ainda pegar com as pernas. Então eu vou bater forte em cima, que ele vai escolher um canto e não vai pegar. Ele já deve ter feito isso, em algum momento a gente viu ali pela telinha, que ele já teve uma cobrança similar a essa e até fazia sentido ele pensar desse jeito. Mas o problema é que do outro lado tem a informação. O goleiro que tem uma envergadura enorme sabe que este campo aqui, onde ele consegue usar os braços, é onde estão concentrados os pênaltis batidos pelo jogador que estava ali com a bola nos 11 metros. E sabe o que é mais curioso? Então é uma informação que você tem que usar, cara. Pegando o seu argumento, ele, entre aspas, engana quase o cobrador, porque ele dá um passo para a direita, como se ele fosse cair para um canto, e ele volta para o lugar onde ele devia ter informação e onde o cara cobra. Dá uma olhada, ele dá um passeio para o lado. Parecia muito convicto. É isso. Sim. Talvez até para induzir o batedor é o seguinte, vai no meio que você vai se dar bem. É isso. E esse trabalho do Caio Alves, do DAT ESPN, bem legal, que ajuda a entender algo que mudou
toda a percepção da partida. O Abel estava felizão, você estava felizão. Tava. Será que os elogios que ele fez à equipe seriam feitos ia ficar esquisito para ele, ia ter que buscar outro caminho. Então, assim, como um lance pode mudar o jogo, e essa foi a grande oportunidade do Novo Horizontino levar um resultado excepcional para casa. Alguma coisa na era inteira Abel Ferreira que deve incomodá-lo, se ele for olhar para trás, deve passar muito pelas cobranças de pênaltis contra o Palmeiras, decisões de pênaltis, então para ele deve ter uma satisfação maior, né? Não por causa do goleiro. Mas não por causa... tinha a máxima, quer dizer, a máxima. Mas caso hoje que o Everton pegava pênalti. Estatisticamente, um erro achar que o Palmeiras perdeu várias decisões por pênaltis nessa era, Abel, porque o goleiro não defendeu as cobranças que deveria defender. É o oposto. O Palmeiras foi mal batendo pênaltis e não defendendo. Desde o Mundial, o Mundial lá, quando o Abel chegou. Estamos falando da era Abel, né? Então, era Abel inteira. Na conta do goleiro, essencialmente contra o Boca, inclusive, vamos dizer, ele pegou, né? Ele pegou a primeira. Ele sempre colocou Cavani, o time em condições de ganhar. Aí o Palmeiras falhou nas cobranças, não por causa do goleiro. Exatamente. É que a gente não tem um levantamento agora, mas uma vez a gente fez isso. O Everton não era um pegador, mas ele tinha bons números. Mas ele não era um pegador de pênalti. Eu me lembro que quando a gente foi fazer um bola da vez com ele aqui, eu levantei o percentual de pênaltis na carreira do Everton que ele tinha defendido e, de fato, era um percentual, claro que bem abaixo dos grandes pegadores de pênaltis, né? E assim, um pouquinho abaixo da média. Mas é isso. Não é que era, tudo é culpa que o Everton não pegou os pênaltis. Nas disputas, especificamente aquelas em que o Palmeiras perdeu, e eu me lembro disso, o número dele era próximo de uma defesa por série. Exatamente. E isso coloca a responsabilidade em quem tem que bater os pênaltis. Ele pegava ao menos um. Eu estou me referindo exclusivamente às decisões que o Palmeiras perdeu. Não, vários jogadores. Lideranças do elenco que perderam pênaltis. Tinha jogador que não... Pô, o Dudu não gostava de bater. E ok. Não se sentia confortável. E ok, também, né? Mas também não batia pênalti, enfim. O Palmeiras passou por vários problemas, mas você tem razão, não é com relação ao goleiro, que acho que assim, não tinha aquela coisa que tem, sei lá, que o Corinthians tem quando vai para a disputa de pênaltis. Que o Cássio também. Que o Atlético tem quando vai para a disputa de pênaltis, que é uma confiança extrema de que o seu goleiro vai, né? Inclusive dos batedores do Corinthians. Exatamente. Porque quando você tem um goleiro que realmente é pegador de pênaltis, e ele já tem essa fama comprovada em campo e tudo, o cara que vai bater, ele fica intimidado. Às vezes o cara muda o jeito de bater, o cara na hora que vai bater, fala, mas ele pensa, ele chega na hora de bater o pé, ele vai pensar, ele vai, caramba, é o Hugo que tá ali, é o Cássio que tá ali, é o Everson que tá ali, o Fábio que tá ali, né? Você vai olhar e fala, caramba, e aquela história de que o gol fica pequeno é o psicológico, realmente fica. Então. Fica. Às vezes o cara erra o pênalti, justamente porque ele quer tirar muito do goleiro, ele quer fazer uma coisa diferente. Levanta a bola mais do que costuma levantar. A gente viu que foi a disputa de pênalti, a última que o Hugo acaba fazendo. A maneira como os adversários bateram as penalidades, sem tomar distância para surpreender, bater de jeito fácil. Exatamente. Cara, né? Carlos Miguel tem condições de ser esse goleiro. É aí que eu quero chegar. Porque ele tem tamanho para isso. Entende. Então o fator de intimidação por causa do tamanho do goleiro está presente já, porque ele é realmente muito grande. E ele pode ser um goleiro que cria muitos problemas antes da